Olá pessoal, boa noite, aqui é Jorge falando, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer o seu estudo bíblico. Nós vamos tomar como base a aula anterior, que é a nossa aula que nós vimos sobre interpretação bíblica. Nós vimos alguns princípios básicos de interpretação bíblica para a gente poder ter as ferramentas necessárias no trabalho de interpretação de texto. E aí hoje nós vamos partir para uma aula mais prática, digamos assim, onde nós vamos tentar aplicar algumas das ferramentas que nós vimos num estudo mais prático das Escrituras. A ideia é oferecer um caminho para que você possa elaborar os seus próprios estudos bíblicos, que você possa fazer todo o trabalho, mostrar o caminho, o processo, mais ou menos para que você faça. Não é um processo fechado, não é um processo que não possa ser modificado. Claro que no decorrer da sua caminhada, você vai mudando esse passo a passo que vai sendo dado aqui. Vai aprofundando, vai acrescentando outras coisas, mas enfim, a gente tem como ideia hoje trabalhar alguns princípios básicos para montar o seu estudo bíblico, tá bom? Para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre as ferramentas. Todo estudo bíblico necessita de ferramentas, então queria conversar aqui com vocês sobre algumas ferramentas que eu considero importantes, básicas, para que a gente possa fazer um bom trabalho de interpretação e de estudo da Bíblia. Primeiro, claro, é importante você ter uma Bíblia, mas eu aconselharia, se possível, a você ter pelo menos 2 Bíblias. Mas aí você deve estar se perguntando, nossa, 2 Bíblias? Para que 2 Bíblias? É importante ter 2 Bíblias de traduções diferentes para que você possa fazer comparações, certo? Eu não sei se você vai se recordar, mas no encontro anterior nós conversamos um pouco sobre isso. Inclusive eu quero deixar um parêntese. Se você não assistiu à aula anterior, por favor, não assista essa aula hoje, tá? Volte à aula anterior, assista a aula sobre interpretação, porque a aula anterior ela é quase uma condicionante. É importante que você tenha visto ela para você entender um pouco daquilo que nós vamos falar aqui, tá bom? Então veja a nossa aula de interpretação bíblica, de princípios de interpretação bíblica, que ela é fundamental para você poder prosseguir aqui. Mas na aula passada, voltando, nós falamos sobre a questão dos tipos de tradução. Existem traduções que elas são mais voltadas a reproduzir fielmente o que está escrito no texto original que nós temos, certo? Então, uma dessas traduções que eu até cito aqui no slide é a Almeida Revista e Atualizada, a ARA, essa sigla ARA, Almeida Revista e Atualizada. As traduções Almeida geralmente são traduções que buscam priorizar mais o sentido original do texto. Escrever as palavras realmente como elas estão ali, trazer o sentido mais próximo possível de como ele está escrito no grego, ou no hebraico, ou no aramaico, que são as 3 línguas que compõem a Bíblia, certo? Muito mais grego e hebraico. Então, a ARA tem essa preocupação inicial de ser fidedigna ao texto original. Porém, como a gente falou sobre distanciamentos, nós estamos distantes da Bíblia temporalmente, contextualmente e linguisticamente. Ou seja, nós estamos muito distantes dos autores bíblicos, dos contextos históricos onde os textos foram escritos e distantes da língua em que foi escrito. E essas distâncias elas dificultam muito o trabalho de interpretação.
Por isso é complicado quando você pega uma tradução muito fiel ao original, porque ela vai usar termos que, por conta da distância linguística e temporal, nós não vamos conseguir entender de cara. Eu cito muito exemplo que nas traduções mais fidedignas, o homem ele é chamado de varão. Varão é uma expressão extremamente antiga, é uma expressão que está em total desuso na nossa língua portuguesa, e para uma pessoa que tem um primeiro contato com a palavra, lê lá varão, ela pode tomar um choque e não entender nada o que significa aquilo. Pode pensar que é uma outra coisa e não um homem, certo? Então nós temos outros tipos de traduções que são as traduções que são mais voltadas para a semântica do texto. Um exemplo que eu coloco é a NVI. A NVI, ela se preocupa em equilibrar fidelidade ao texto original, porém ela adapta trechos, frases, palavras para um contexto mais próximo da nossa época, da nossa língua. Então a NVI ela está muito mais preocupada em adaptar o sentido do texto para a nossa época. Então, nesse processo, ela traduz a palavra diferente do que está no original, mas não significa diferença de sentido, mas diferença de tradução, certo? Então, é importante por conta disso que você tenha duas Bíblias, de preferência de traduções com ênfases diferentes. Você tem o Almeida, geralmente a Bíblia mais usada no Brasil é a Almeida, mas você tem um Almeida em casa e se você puder ter uma NVI, é muito bom. Hoje na internet nós temos aplicativos que têm várias versões da Bíblia dentro dele. Nós temos sites na internet que tem várias versões da Bíblia dentro dele. Então a consulta ficou muito mais fácil. Você tem a opção de fazer comparação com vários tipos de versões pela internet hoje ou por aplicativos de celular que tem a Bíblia. Então, se possível, tenha duas Bíblias em casa ou então consulte esses aplicativos para fazer comparações de versões da Bíblia. Uma outra dica, que eu dou para vocês é material para anotação. Enquanto você estiver lendo a Bíblia, anote coisas que estão lhe chamando a atenção, expressões, uma palavra que você não entendeu, para você buscar o sentido e colocar o sentido. Tipo, eu não entendi essa palavra. Eu vou anotar, quando terminar minha leitura, eu vou atrás de um dicionário, eu vou atrás de algo que me explique o sentido dessa palavra, entendeu? Um material de anotações, para que você possa escrever. Para mim, que sou um pouco arcaico, nada substitui papel e caneta. Então, quando eu vou fazer particularmente os meus estudos bíblicos, eu dou preferência a papel e caneta, para eu poder estar anotando, escrevendo aquilo que vai me chamando a atenção no texto. E isso não é o estudo, isso é uma preliminar. Eu estou colhendo informações para depois elaborar o estudo, tá bom? Outra dica: comentários bíblicos. É muito importante que você possa ter acesso a algum tipo de comentário bíblico, ou até eu diria também introduções bíblicas. E se você notar aí no slide, eu até coloco um asteriscozinho em Bíblia de Estudo. Mas antes de falar de Bíblia de Estudo, é importante, se você puder ter como material de consulta um bom comentário bíblico, uma boa introdução bíblica, vai provavelmente enriquecer o seu entendimento do texto. Existe uma série, não é fazendo propaganda, porque eu não estou ganhando nada em falar isso, mas existe uma série muito boa, que era a série Cultura Bíblica. É uma série de livros pequenos. O Antigo Testamento ele é da cor, todos são da cor vermelha, e o Novo Testamento são todos da cor azul.
A série Cultura Bíblica, ela é muito boa porque ela faz um comentário particular para cada livro. Então, dá uma boa aprofundada, dá uma boa dimensão e introduz muito bem os temas principais daquele livro da Bíblia que você decide estudar, tá bom? Se você puder ter acesso a um material desse tipo, vai enriquecer muito seu estudo. E aí temos a questão da Bíblia de estudo, que eu queria falar com vocês também aqui no slide à parte, tá bom? Se você notar, eu coloquei um asterisco lá na Bíblia de estudo, porque eu quero fazer uma observação sobre Bíblia de estudo. Bíblia de estudo, ela pode ser a sua amiga, como ela também pode ser um problema para você, certo? Quando eu vou indicar a Bíblia de estudo, eu procuro ter muito cuidado com a indicação que eu dou, porque nós temos muitos tipos de Bíblia de estudo no mercado, e algumas dessas Bíblias de estudos elas devem ser evitadas por nós. Confesso a vocês que eu acredito que a grande maioria das Bíblias de estudo que hoje estão disponíveis devem ser evitadas. Mas eu queria destacar algumas coisas. Se você vai comprar uma Bíblia de estudo, se você vai investir num material desse, se é o seu desejo, evite Bíblia de estudo de um só autor. Tipo, a Bíblia Shed. Eu estou citando aqui, gente, como exemplo, tá? Não tenho nada contra o Russell Shedd, nem contra o Scofield, nem contra o Dake. Mas eu aconselharia que vocês evitassem Bíblias de estudo de um só autor. E aí eu boto aqui exemplo, Bíblia Shedd, Bíblia de estudo de Scofield, Bíblia Dake. Essas Bíblias eu não aconselharia você a comprar. Por quê? Porque essas Bíblias, elas trazem a visão de um único autor. E elas, por trazerem a visão de um único autor, elas podem te dar uma visão tendenciosa do texto. Porque como é que funciona geralmente uma Bíblia de estudo? Tirando os materiais de apoio, ela tem as notas de rodapé. E aquelas notas de rodapé, elas servem como comentários ao texto. E aí você está lendo um versículo, nossa, esse versículo aqui é meio complicado, deixa eu ver o que foi que o autor comentou aí. Você vai lá no rodapé e tem lá um comentário sobre aquele versículo em si. Tenha cuidado porque quando você está vendo só os comentários de um único autor, você empobrece a sua capacidade de compreensão, de reflexão. Porque você não tem acesso a autores que discordem dele. Porque a Bíblia é dele, o comentário é dele, o estudo é dele especificamente. Então, eu particularmente não aconselho esse tipo de Bíblia. Porque ela te dá uma visão engessada de alguns textos. Se você vai usar uma Bíblia de estudo, eu te aconselho a usar uma Bíblia de estudo que seja de vários autores. Existem Bíblias de estudo que não são de um único autor, mas que são de uma junta de estudiosos. Uma junta de pastores, professores, exegetas. Junta-se um grupo, e esse grupo interdenominacional, com gente de várias correntes teológicas, eles se unem para fazer uma Bíblia de estudo. A Bíblia que eu mostrei no vídeo passado, a Bíblia de Jerusalém, ela é assim. Ela é formada por um conjunto de estudiosos e profissionais da área. A Bíblia de Estudo Plenitude é uma Bíblia também assim, ela tem vários autores. Cada livro da Bíblia é feito por um autor diferente, os comentários. E isso enriquece você, porque você vê pontos de vista diferentes. A Bíblia Anotada também tem um pouco disso. Mas eu cito aqui no slide a Bíblia Anotada, mais por conta do fato de que ela tem uma ferramenta que geralmente a gente não vê nas Bíblias de estudo comum. Porque a Bíblia Anotada, ela, apesar de ser de um autor só, ela tem um material de apoio muito bom. Principalmente
uma harmonização dos evangelhos. Ou seja, a Bíblia Anotada, ela tem nesse material de apoio, que é uma harmonização, ela tenta te dar uma visão geral de milagres feitos de Jesus, como eles aconteceram em cada evangelho. Por exemplo, tem lá o cego de Jericó. Ele, na harmonização, vai mostrar onde aquilo acontece em cada evangelho. Aonde aquela história do cego de Jericó está em cada evangelho. Entende? Então ele tenta harmonizar o texto de forma a mostrar para você aonde uma certa passagem acontece nos 3 ou nos 4 evangelhos. Então é uma ferramenta muito boa para quando você vai estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, é uma ferramenta que faz uma boa diferença, tá? Se você for comprar um livro de harmonização dos evangelhos, você vai gastar quase metade de uma Bíblia anotada. Então, assim, não estou fazendo propaganda, não vendo Bíblias, só estou destacando porque essa é uma ferramenta que eu não vejo em outras Bíblias de estudo, mas que tem na Bíblia Anotada, tá bom? E, de novo, como eu falo aqui, para um maior aprofundamento, sugiro introduções bíblicas. Eu conheço pessoas que não usam Bíblia de estudo, mas usam introduções do Antigo e do Novo Testamento. Então, você pode comprar um livro de introdução ao Novo Testamento e um livro de introdução ao Antigo Testamento e lê-lo. Vai te dar uma visão muito mais aprofundada, certo? Mas tudo que eu estou falando depende do nível de estudo que você quer buscar. Se você quer buscar um estudo mais profundo, mais teológico, mais voltado para a compreensão da teologia, do contexto. Se você quer, eu não quero nem usar a palavra acadêmica, mas se você quer algo um pouco mais parecido com isso, seria bom você pensar numa boa introdução bíblica. Introduções bíblicas, elas são muito boas para isso, tá? Primeiro conselho para qualquer estudo bíblico que você for fazer, qualquer leitura, qualquer momento de debruçar-se na palavra, é sempre orar por inspiração de Deus, certo? Peça a Deus que ilumine o seu entendimento, porque a Bíblia, ela é um livro que ela tem a revelação de Deus inclusa dentro dela. Deus revelou, Deus inspirou os autores a escreverem, mas nós não temos revelação de Deus. Nós não temos inspiração de Deus. A verdade que nós temos é iluminação de Deus. Quando nós vamos ler as Escrituras, nós pedimos a Deus que nos ilumine para enxergar a sua revelação ali nas Escrituras. Parece uma coisa banal para um crente ouvir isso, né? Nossa, mas que coisa mais óbvia. Mas eu sempre digo que o óbvio não custa ser repetido. O óbvio é sempre bom a gente reprisá-lo. Então é óbvio que a gente tem que orar. O que nós não estamos ensinando aqui é um processo, não é um processo de você mecanizar o seu estudo da Bíblia. Nós continuamos acreditando que, por mais que tenhamos processos, ferramentas, orientações para buscar otimizar a nossa leitura, nada disso substitui a sua intimidade, a sua oração, a sua busca verdadeira em conhecer o Senhor através da sua palavra. Então, não abra mão da oração. Ore. Antes vai fazer um estudo bíblico, o primeiro passo é esse. Você vai orar, pedir a Deus direção, pedir a Deus que Ele lhe oriente, que Ele lhe capacite para você entender aquilo que vai ser ensinado. Ok? Após a sua oração, então você vai começar o processo de estudo bíblico. Claro que depois de orar você vai ler o texto. Você vai ler o texto que você escolheu para estudar naquele dia. Você vai fazer uma leitura. Lembre-se do material de apoio, do material de anotação. Vá lendo. Meu conselho para você é fazer uma leitura todinha do texto que você vai estudar. Depois você refaz a sua leitura anotando aquilo que foi te chamando a atenção.
destacando. Eu sei que tem pessoas que gostam de riscar a própria Bíblia, né? Compram um marca-texto e risca a Bíblia. Gente, cada um faz com a sua Bíblia o que bem entender, certo? Que você achar melhor, o que for melhor para sua compreensão, fica à vontade. Tem gente que tem a Bíblia toda riscada, tem gente que já não risca muito a Bíblia. Então, assim, antigamente, até umas pessoas diziam, nossa, você nota que alguém lê a Bíblia quando vê que a Bíblia é toda riscada, toda anotada. Não necessariamente. Tem pessoas que gostam de fazer suas anotações à parte, de destacar textos à parte, para não riscar ali, marcar ali as páginas da sua Bíblia. Não tem problema. O importante é você ter um material de apoio, para você poder destacar e fazer anotações. Você faz suas anotações, destaca da leitura o que foi que te chamou a atenção, certo? Aquilo que você não entendeu, e aí você procura, então, as respostas para algumas questões que você não entendeu, algum termo que ficou difícil, alguma palavra que você não compreendeu tão bem, tá? Depois desse processo, você deve buscar fazer perguntas para o texto. E mais do que isso, fazer perguntas para o livro. O livro que você está lendo, você tem que fazer algumas perguntas para este livro. Certo? Porque você está lendo um capítulo ou alguns versículos de um capítulo, mas esse capítulo faz parte de uma coleção de outros capítulos que estão dentro de um livro da Bíblia. Então, o melhor meio de você estudar a palavra é você procurar na Bíblia algumas respostas. Aí, para ter respostas, você tem que saber fazer as perguntas certas, tá bom? Quais são as perguntas que eu considero importantes? Primeiro é você tentar descobrir quem é o autor. Quem é o autor daquele texto? Para quem ele escreveu? Qual a intenção do livro? Qual a data que foi escrito? Qual é o tema central do livro? Gente, entenda que essa pergunta não é uma coisa tão simples de responder não, tá? Quando eu pergunto assim, quem é o autor? Eu estou lendo Mateus, então o Evangelho de Mateus, o autor é Mateus. Não é só isso. Você tem que procurar informações sobre esse autor. Quem é Mateus? Quem foi Mateus? Quem foi Isaías? Quem foi Jeremias? Qual é o contexto dessas pessoas? Onde eles estavam? De onde eles vieram? Qual é a sua origem? O que eles faziam na vida? Essas informações, elas são importantes para que você entenda um pouco de quem escreveu aquele livro. Quando você entende a linguagem que aquela pessoa utiliza. Então é importante você entender quem é o autor do texto. Esse autor escreveu para alguém. Então para quem que ele escreveu? Você tem que saber. É importante, quando a gente vai estudar um texto bíblico, principalmente quando a gente vai estudar uma carta de Paulo, você saber para quem Paulo estava escrevendo. Porque os destinatários, o destinatário da carta, a localização para onde aquela carta ia, essa informação ela te dá um leque de entendimento muito maior sobre aquela carta. Porque Paulo escrevia para igrejas e cada igreja tinha suas particularidades. Então, saber para qual igreja uma carta estava sendo escrita, uma carta foi escrita, é muito importante. Então, saber para quem foi escrito. Quando alguém escreve e manda para outra pessoa, essa pessoa tem uma intenção. Existe uma intenção naquele escrito. E aí eu não quero que vocês confundam, gente, intenção com tema, tá? Intenção é uma coisa, tema é outra. Por exemplo, nós vamos falar já de Gálatas aqui no estudo, mas só para você entender a ilustração do que eu estou dizendo aqui agora. Gálatas foi escrito para Paulo tentar defender o seu ministério e defender a sua doutrina, o seu ensino.
Paulo queria defender o ministério dele e queria defender o seu ensinamento sobre a graça de Deus. Essa era a intenção do autor. O tema da carta aos Gálatas é a salvação, a justificação pela fé. O tema da carta é esse, mas a intenção é maior que o tema. A intenção tem vários motivos. O autor escreve uma carta por vários motivos. Ele tem vários problemas em mente. Então, quando você pensar na intenção do livro, pense assim: qual é o problema que o autor queria resolver com aquele escrito? O que é que ele estava tentando resolver? Você vai tentar pensar sobre isso. Você vai conseguir encontrar resposta para isso? Sempre? Não, talvez tenha livros que você não vai conseguir identificar isso tão fácil. Mas se você puder identificar os problemas que o autor tinha em mente, isso vai te ajudar bastante a entender certas coisas que ele escreveu, certo? Data também é importante. Saber a data em que foi escrito. Porque a data vai te falar um pouco sobre o contexto daquela carta. Vou já dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Mas a data não é só você descobrir o ano que foi escrito. É descobrir o que estava acontecendo naquele período. Tentar obter informações sobre o que é que naquele momento que aquela carta ou que aquele livro estava sendo escrito, o que é que estava acontecendo naquele momento ali no mundo que influenciou de alguma forma aquela carta, tá bom? E o tema central do livro é o que eu já falei para vocês. É a mensagem central. É o coração daquele documento. É aquilo que o autor quer deixar bem claro. É o tema central, certo? Procure identificar sempre o tema. O tema central é o assunto que permeia todo o escrito. Do início ao fim, você nota os rastros daquele tema, daquele assunto, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui prático de um texto que eu escolhi aqui para a gente poder trabalhar hoje, tá? Como eu disse, essa aula é muito prática. Eu vou tentar fazer ela, tentar explicar ela com exemplo real, tá bom? Então nós vamos trabalhar com a carta de Paulo aos Gálatas como um exemplo de tudo isso que a gente está falando até aqui. Olha as informações que eu tenho que colher. Eu fui estudar a carta aos Gálatas. Então descobri o quê? Que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quem era Paulo? Paulo foi um apóstolo que não caminhou com Cristo, não andou com Jesus, não fez parte daquele grupo apostólico dos 12, foi uma pessoa que perseguiu a igreja, que era um feroz perseguidor do cristianismo, e que teve um encontro com Cristo à parte de toda a história do Evangelho. Ele se encontrou com Cristo ressuscitado. Ele teve a revelação do seu Evangelho, que, como ele afirma, que veio direto desse Cristo ressuscitado que apareceu a ele. Uma experiência extremamente pessoal. Então esse homem, com toda essa bagagem, é quem se propõe a escrever essa carta. E você não se engane, essa bagagem faz parte do texto. Você vai notar que essa história de Paulo permeia muito dos assuntos da carta aos Gálatas. Gálatas foi uma carta que Paulo escreveu para um grupo de igrejas. Gálatas não é uma única igreja. Gálatas é uma região. Era a região da Galácia. Existe uma questão aí entre os arqueólogos, entre os teólogos, enfim, de tentar descobrir de que Galácia Paulo está falando, se era da Galácia do Norte ou se era da Galácia do Sul. A maior parte dos estudiosos acreditam que ele estava falando da Galácia do Norte, que é aquela região onde estava Antioquia, Listra, Derbe, Icônio, essas cidades daquela região que são citadas em Atos quando Paulo faz as suas viagens missionárias, tá? Então ele escreveu para um grupo de igrejas da região da Galácia. Igrejas, detalhe, que ele fundou com o seu ministério.
Foi igrejas que surgiram a partir da pregação dele, a partir do ministério dele. Então ele tinha essas igrejas como, digamos, filhos na fé. Igrejas que eram filhas do seu ministério, certo? Ele escreveu essa carta por volta do ano 55, 56 depois de Cristo, por volta dessa época, quando ele estava realizando a sua terceira viagem missionária. Paulo, quem já leu Atos dos Apóstolos, sabe que Paulo fez 3 viagens missionárias. A terceira viagem missionária é a última viagem missionária de Paulo. Depois dessa viagem ele é preso, vai a Roma, vai a julgamento, permanece um tempo lá preso, depois é libertado, mas pouco tempo depois ele é preso de novo e executado por volta do ano 64 depois de Cristo. Então 10 anos depois dessa carta, entre 8 a 9 anos depois da carta aos Gálatas, Paulo morre. Então aqui é um Paulo que já está, digamos assim, chegando no fim de carreira. Ele está bem, ele já está mais da metade do seu ministério, caminhando para o fim do seu ministério, certo? Ele estava em Corinto, provavelmente. Ele estava na igreja de Corinto, pregando em Corinto, tentando estabelecer a igreja de Corinto, quando de lá ele escreve a carta aos Gálatas, certo? Então, como eu acabei de dizer, né? Como eu estava dizendo no slide anterior, Paulo era muito ligado a essa região, porque aquelas igrejas que surgiram na Galácia são igrejas que estão diretamente ligadas ao seu trabalho como apóstolo, como pregador do evangelho. Era um relacionamento que ele tinha muito forte com aquela região. E aquela região estava sofrendo, gente, uma investida muito forte de um grupo dentro do cristianismo que nós chamamos de judaizantes. Os judaizantes acreditavam que a obra de Cristo na cruz, que a ressurreição, que o evangelho que Cristo pregou, que tudo que Cristo fez na terra, ensinou, nada disso anulava, invalidava ou tornava desnecessário o cumprimento da lei e da circuncisão para os gentios. Para que fique claro um pouco isso, gente, a título de conhecimento para nós sabemos que após a morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo volta para o Pai e, digamos assim, entrega a bola para os discípulos e diz: agora é com vocês, eu já fiz o que eu tinha que fazer, cumpri a minha missão, estou voltando para o Pai e daqui para frente é com vocês o negócio. Quando Cristo faz isso e deixa a missão com os discípulos, os primeiros momentos ali do cristianismo, logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, são momentos em que o cristianismo que estava nascendo era um cristianismo extremamente preso ao judaísmo. Na verdade, é errado a gente dizer que existia cristianismo nessa época, porque os apóstolos não se entendiam como uma seita separada do judaísmo. Eles achavam que continuavam sendo judeus, continuavam praticando o judaísmo, seguindo as suas tradições, seguindo sua cultura, seguindo seus costumes, seguindo seus traços religiosos. Eles continuaram seguindo todo o rito judeu, todo o rito judaico, toda teologia judaica. Você nota em Atos eles indo ao templo orar, e lá eles operavam milagres, eles entravam em confronto com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes do templo. Eles estavam ali entrando em confronto o tempo todo, mas porque eles continuavam seguindo o judaísmo como uma base sólida para a religião. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo dos 12, na verdade, nenhum deles queria um rompimento com o judaísmo. Na verdade, eles acreditavam que a mensagem de Cristo não rompia com o judaísmo. Na verdade, era um aperfeiçoamento, era um melhoramento do judaísmo, mas não um rompimento com o judaísmo. Paulo
Foi o único apóstolo, dentre todos os outros 12, que defendia ferozmente que o Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz e após a cruz, a sua ressurreição, para Paulo, tudo isso era de uma grandeza, de um significado, de uma importância tão grande que para Paulo não havia mais condições da fé em Jesus ser uma continuidade do judaísmo. Para Paulo, o Evangelho de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação pela graça, tudo isso rompe profundamente. É um golpe feroz na tentativa de cristãos permanecerem no judaísmo. Principalmente os cristãos que vinham do paganismo. Porque como Paulo via a mensagem de Cristo como uma mensagem universal para alcançar judeus e não judeus, para os não judeus especialmente, Paulo abole com os usos e costumes, com as leis cerimoniais do judaísmo sem impô-las. Ele rompe no sentido de que ele não vai impor sobre nenhum crente, principalmente sobre os crentes vindos do paganismo. Então, para Paulo, na verdade, ele é o primeiro, na minha concepção, a construir uma ruptura real e profunda entre cristianismo e judaísmo. Essa ruptura ela vai depois se constituir de outras formas na história, até que com a queda do Templo de Jerusalém lá por volta do ano 70, isso já depois da morte de Paulo, enfim, a partir daquele momento em diante ali, o rompimento se torna bem mais claro, até porque depois da queda do Templo de Jerusalém, os judeus começam a perseguir com muito mais força o cristianismo, com muito mais força. Até mesmo antes, um pouco da queda, antes do ano 70 depois de Cristo, os judeus já começam a perseguir ferozmente os discípulos de Jesus. E isso só piora depois da queda do templo. Então, a perseguição e tudo vai enfatizando, vai forçando ainda mais essa visão teológica de Paulo, de que o cristianismo e o judaísmo são diferentes. O cristianismo rompe com o judaísmo. Então, isso é importante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante para entender o contexto de Gálatas. Porque a região da Galácia estava recebendo visitas de um grupo que discordava de Paulo. Um grupo chamado Judaizantes. E esse grupo acreditava que não. Que era necessário aos cristãos vindos do paganismo, vindos da cultura grega, era importante que eles também observassem toda a lei judaica. Ok? Então, por Paulo acreditar que cristianismo e judaísmo rompiam ferozmente, ele acreditava que a justificação era pela fé e não pela observância da lei. Ele acreditava que a fonte da salvação estava em eu ter fé em Cristo, fé na obra de Cristo, crer que o que Cristo fez por mim é suficiente para me reconciliar com Deus. O que vai totalmente de encontro ao ensino judaizante. Que os judaizantes vão dizer que não, eu tenho que seguir as leis que Deus nos deixou, as regras, os mandamentos, para poder ser salvo. Eu tenho que seguir aquelas leis, eu tenho que ser obediente àquelas regras. E Paulo vai dizer que isso anula a obra da cruz. Então, eles estavam em choque profundo. A divergência entre Paulo e os judaizantes era extremamente forte, era profunda, porque a base, o fundamento estava completamente diferente em um e em outro. Então, Paulo se vê
Paulo vê as igrejas as igrejas da Galácia, desculpa, a igreja da Galácia atacada por esses falsos ensinos, o que Paulo considera um falso ensino, e ele se vê também atacado, porque esses judaizantes, sabendo que as igrejas da Galácia eram igrejas, eu vou usar aqui o termo igrejas paulinas, porque são frutos do ministério de Paulo, eles vão a essas igrejas paulinas não só defender a visão legalista que eles tinham do evangelho, como também atacar a autoridade do apóstolo Paulo, dizer que ele não era um apóstolo autêntico, ele não era um apóstolo de verdade, ele não tinha andado com Cristo. Então, eles atacaram, os judaizantes atacaram em duas frentes. Eles atacaram primeiro desmerecendo o próprio Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo como os outros, ele não tinha peso como os outros apóstolos, que os outros viram a Jesus, e Paulo se converteu depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Então, eles atacavam a autoridade de Paulo e atacavam a mensagem que Paulo pregava, certo? E aí Paulo se vê num grande desafio, que ele precisa não só defender a doutrina que ele ensinava, como ele também precisava defender a autenticidade e a validade do seu ministério apostólico. Na verdade, esse dilema de defender o seu ministério está também em outras cartas de Paulo. Talvez alguns historiadores, pesquisadores digam que por muito tempo Paulo precisou defender o seu ministério, afirmar que a sua mensagem era válida porque era uma mensagem que foi dada pelo próprio Cristo. E alguns historiadores pensam que Paulo foi mais aceito na igreja após a sua morte, por incrível que pareça. Por igrejas que eu digo que não tiveram contato direto com ele. Por igrejas que não são frutos diretos do trabalho de Paulo. Certo? E o tema central da carta aos Gálatas é o tema da justificação pela fé. Gente, tudo que eu falei até agora é introdutório sobre a carta aos Gálatas. Eu estou fazendo uma introdução ao livro. Eu estou falando aqui de quê? Eu estou falando de quem é o autor, qual era a intenção do texto, qual era o problema que Paulo queria resolver com a carta, a data que Paulo escreveu, o tema central. Tudo que eu falei aqui até agora, tudo que eu levantei de informações são para responder aquelas perguntas lá que a gente viu. Então, essas informações você encontra aonde? Em Bíblias de estudo, principalmente antes de cada texto, antes de cada livro da Bíblia, na Bíblia de estudo você vai ter um resumo ali, uma introdução. Para você, antes de ler a carta em si, você lê aquela introdução e tem todas essas informações que eu estou dizendo. E também essas informações você encontra em livros de teologia, comentários bíblicos e introduções bíblicas. Por isso que eu te digo que é importante ter essas ferramentas de alguma forma, tá? Então, essas são informações que a gente vai pesquisando de fontes, escolhendo para quê? Porque essas informações elas vão me dar base para interpretar o texto que nós vamos ler agora, tá bom? Então vamos lá, vimos a carta aos Gálatas, certo? A introdução sobre a carta aos Gálatas, tema geral da carta, o que é que ela está tratando no geral. Aí agora a gente vai ver o texto de Gálatas, tá? Capítulo de número 1. Nós vamos estudar do verso de 1 a 5 e do verso de 6 a 9. Então, nós vamos fazer agora um estudo de um texto da carta aos Gálatas. Nós vamos pegar aqui um pedaço da carta e nós vamos estudar esse pedaço aqui, do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1, certo? Então vamos ler. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos,
e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esse é o texto que nós lemos na tradução da NVI, tá? Eu escolhi que a gente fosse logo para a NVI aqui, para você já ver como a diferença é grande se você está lendo aí no Almeida, né? Tem muita diferença. Por exemplo, uma das palavras que tem aí na Almeida é anátema. A palavra anátema, que no grego significa maldito, né? Alguém que recebe um anátema é como se recebesse uma maldição. Então, a NVI, ela vai traduzir o texto e ela não vai botar o termo anátema. Ela vai colocar logo o sentido que esse termo tem, que é de amaldiçoado. Certo? Então, essa é uma forma de você perceber a importância de comparar a tradução. Porque numa comparação de tradução, você já elimina um bocado de dúvida. Só comparar versões diferentes da Bíblia, certo? Então vamos lá, a gente lê o texto, aí agora nós vamos partir para um estudo desse texto que nós lemos. Olha, com o estudo eu vou tentar construir o meu raciocínio em cima do texto que eu li, pegando as informações preliminares que eu colhi. Então, assim, um estudo ele não é uma pregação, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês são informações extraídas do texto, interpretação da leitura que eu fiz. Se você vai apresentar uma pregação, vai levar uma palavra, uma pregação, aí já é outra coisa, tá? Nós estamos aqui trabalhando, ensinando sobre estudo bíblico. Você fazer o seu estudo bíblico pessoal. Agora, se você pega o seu estudo bíblico para transformar em pregação na igreja ou transformar para um estudo de grupo, aí já é uma outra coisa que nós podemos trabalhar depois em um outro momento, tá? Mas o que nós estamos fazendo aqui é um estudo pessoal. Então eu li o texto lá de Gálatas, capítulo 1, verso de 1 a 9, peguei as informações que eu tenho sobre a carta aos Gálatas, sobre o contexto, sobre aquela época e o que estava acontecendo, e aí em cima disso eu vou tentando interpretar o que Paulo disse. E uma das primeiras coisas que eu noto no meu estudo é que Paulo ele reforça a origem do seu apostolado. Ele já começa a carta dizendo: olha, eu sou apóstolo, mas não é da parte dos homens, não foi os homens que me escolheram como apóstolo, não foi os homens que decidiram me transformar em apóstolo. Eu sou apóstolo por causa de Cristo. Foi Cristo que me resgatou, foi Cristo que se revelou a mim, foi Cristo que deu a mensagem dele para mim. Então, o verso primeiro de Gálatas já é como se diz assim, um pé na porta de Paulo. Paulo já está chegando e ele já está batendo o pé na porta, dizendo assim: olha, eu sou apóstolo enviado por Deus, tá? Não é pelos homens. Eu não preciso de autoridade de homens para que eu possa ser apóstolo. Foi Jesus Cristo que me chamou para ser apóstolo. Cristo e Deus Pai. Então ele já começa assim.
ele já começa a sua fala aos Gálatas já se afirmando, né, como apóstolo. No verso 4, um verso que me chama a atenção também no estudo, é que o apóstolo resume não só a mensagem da carta. O verso 4 ele é um resumo não só da mensagem da carta, como também da essência do evangelho que Paulo prega. Paulo tenta, no verso 4, resumir a mensagem de toda a carta aos Gálatas. Então, esse verso ele é um verso central, como ele também resume a essência do evangelho. Quando ele diz assim, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aí verso 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele já resume aqui o evangelho. O evangelho é Cristo se entregando por nós, nos resgatando de nossos pecados, e não somente de nossos pecados, mas nos resgatando do domínio do mal, do domínio do mundo perverso, e ele faz isso segundo a vontade de Deus. Então ele já vai também dando outro pé na porta, digamos assim, resumindo logo a essência do evangelho. Cristo morreu para o nosso resgate. E aí ele vai construir no evangelho todo, ou na carta aos Gálatas todas, o quê? Que o que Cristo faz não é por conta da lei. O que Cristo faz em nós não é por conta da lei, é por conta da fé. Certo? Na continuação, né, no verso 6 a 9, Paulo demonstra estar escandalizado, né, admirado, porque os Gálatas, as igrejas da Galácia, elas se desviaram do seu ensino, ou seja, do evangelho que ele ministrou ali. Eles se desviam daquela mensagem, a mensagem da cruz, e eles se voltam para o ensino dos judaizantes. Então Paulo entende isso como um retrocesso, não só na compreensão, mas também na espiritualidade dos Gálatas. Por quê? Porque para Paulo, o que os judaizantes estão pregando não é um outro evangelho. Não é um outro tipo de evangelho que pode coexistir com o evangelho de Cristo. Não é um evangelho para judeus ou um evangelho para gentios. O evangelho para Paulo tem que ser só um. E se há uma outra proposta de evangelho que diverge deste único evangelho, este outro evangelho não é um evangelho de mesmo nível, com a mesma autoridade. Do contrário, o outro evangelho que se propõe ser diferente do evangelho que Paulo está pregando é uma perversão, é uma deformação, é uma destituição do evangelho original de Cristo. Porque Paulo ele vai dizer o que prego, o evangelho que eu prego é o que eu recebi do Senhor Jesus. Então, este evangelho que eu prego para vocês é o evangelho único. Se alguém está pregando outro evangelho, este outro evangelho, na verdade, não é outro, porque só há um. Então, não pode haver um outro evangelho por só haver um. E este outro evangelho nada mais é do que uma perversão, uma deformação, um evangelho, digamos assim, corrompido pelo legalismo judaico. Então, por ser um evangelho corrompido, uma distorção, Paulo diz que esse evangelho é maldito. E malditos são os que pregam este evangelho. Paulo, então, amaldiçoou os ensinos judaizantes, porque não é só pelo fato deles estarem perturbando os Gálatas, por eles estarem transtornando os Gálatas, mas é porque os judaizantes eles não estão trazendo mal só para a região da Galácia, eles estão trazendo mal para o próprio sentido da cruz. E Paulo diz
que se a cruz de Cristo não aconteceu, e se Cristo não ressuscitou dos mortos, ele vai dizer lá em Coríntios, a nossa fé é vã. Se não houve cruz, se não houve ressurreição, e se essas duas coisas, a cruz e a ressurreição, não forem temas centrais do Evangelho, então a nossa fé é vazia. Por isso que Paulo usa uma palavra tão forte, dizendo que eles são malditos e o Evangelho que eles pregam também é amaldiçoado. Porque não é uma outra opção, não é uma visão diferente do Evangelho, não é uma opinião divergente do Evangelho, é uma deturpação do Evangelho. É uma distorção, é uma desconstrução maligna, porque afeta a espiritualidade e a compreensão dos Gálatas. Os Gálatas estavam retrocedendo a um ponto que eles não viviam, que era o ponto de se tornarem judeus, praticarem o judaísmo, se circuncidarem e todas essas questões que para Paulo anula a graça de Deus. Certo? Então, todas essas informações, elas nos levam a entender isso aqui. Tudo que eu colhi a respeito do texto, do livro, da carta e depois do texto em si, nos leva a destacar esses pontos aqui do estudo. Então, só para concluir, isso é o estudo bíblico em si. O que nós fizemos agora foi o estudo bíblico, que foi o quê? Interpretar o que Paulo estava falando. E nós pegamos o texto e aqui eu pontuei ideias, pontuei fatos, pontuei coisas que são retiradas da leitura. O que eu consigo extrair da leitura com base na informação prévia que eu já tinha vai constituindo o meu estudo bíblico. Só que o estudo bíblico ele não termina aqui. Aqui é a parte interpretativa. Eu li o texto e eu estou interpretando o que Paulo está querendo dizer. Paulo está preocupado, ele está triste, ele está abalado, porque a sua condição de apóstolo foi posta em dúvida e também porque estes judaizantes estão pregando um evangelho maldito, porque é uma corrupção do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Então, a gente extrai esses ensinos com base em tudo que nós estamos vendo. Só que o estudo ele não termina aqui, porque tem uma parte importante que a gente precisa enfatizar, que é a parte da aplicação. Estudo bíblico que não tem aplicação é complicado. E eu vou dizer para vocês por quê. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou sobre a ponte? Mostrei lá a foto da ponte, tem um abismo, tem um lado da montanha, tem outro lado da montanha, tem uma ponte. A interpretação constrói uma ponte. Para que a interpretação constrói uma ponte? Para eu poder pegar a mensagem do passado e trazê-la para os meus dias. Trazê-la para o meu contexto. A ponte é essa transposição em que eu pego a mensagem que foi ensinada, que foi pregada há séculos e séculos atrás, entendo o que Paulo estava querendo falar naquele contexto, para aquelas pessoas, para aquele problema específico, e eu pego toda essa informação e transponho para a minha vida. Transponho para a minha realidade, transponho para tudo que eu estou vivendo agora. Então isso se chama aplicação. Se eu parar o meu estudo bíblico só nas informações que eu obtive, só na leitura e nas percepções que eu tive por causa das informações prévias, o meu estudo ele está pela metade, a ponte não foi terminada. Então, para que a ponte se conclua, eu tenho que fazer a aplicação. Eu tenho que trazer para mim. Eu tenho que trazer para o meu contexto. Eu tenho que trazer para a minha vida, para a minha realidade, para a minha igreja, para o ambiente, para o mundo em que eu vivo. Quando eu falo trazer para os dias de hoje, não é trazer só exclusivamente para você, para a sua vida em particular. O que isso pode te ensinar a respeito de você e sua comunidade? O que isso pode te ensinar a respeito de você
e o mundo aí fora, da sua fé e o mundo lá fora. O que é que esse texto tem a dizer sobre isso? Então, a aplicação ela precisa acontecer através de perguntas. Eu entendi o texto, eu entendi o que Paulo está querendo trabalhar, e aí agora eu pergunto para mim, trago isso para mim, e aí, como isso afeta a minha vida? Eu fiz aqui um exemplo de aplicação para mostrar para você. Eu coloco aqui, para Paulo, sua identidade e vocação estavam firmadas em Cristo e lhe davam autoridade para pregar o evangelho. Paulo começa lá o texto dizendo que ele é apóstolo e não porque homem, e não foi por causa dos homens, não foi os homens que decidiram transformá-lo em apóstolo, foi Cristo. Cristo transformou Paulo em apóstolo. O Deus Pai escolheu que Paulo fosse apóstolo. Então a identidade dele como apóstolo, a vocação dele apostólica estavam firmadas em Cristo. E é essa confirmação de Cristo que lhe dava autoridade. Dava a ele autoridade para pregar o evangelho. E aí a pergunta que eu me faço, como aplicação pessoal, é: será que nós, eu e você, temos essa mesma convicção? Será que essa convicção firme que Paulo tinha, da origem de seu chamado? Porque entenda, Paulo não extraía apenas uma vocação, extraía uma identidade. Paulo não se via como outra pessoa a não ser um enviado de Deus. Para Paulo, o chamado dele foi tão sério que redefiniu a sua própria identidade quanto pessoa. Então ele se via apóstolo escolhido de Deus, apóstolo enviado. Então, isso era muito mais do que uma missão que foi dada a Paulo. Foi algo que redefiniu a sua identidade. E aí lhe dava autoridade para pregar o evangelho. Será que hoje nós, eu, você, aqueles que buscam servir ao Senhor, aqueles que buscam estar na presença de Cristo, aqueles que se pensam, que se consideram, que se colocam como discípulos dele, será que nós temos essa mesma convicção de Paulo? Será que nós estamos certos da nossa identidade e vocação em Deus? A partir de Deus nós entendemos a nossa identidade aqui nessa terra? Nós entendemos a nossa vocação aqui nessa terra partindo de Deus e não dos homens? Essa pergunta ela é muito importante. Ela é muito necessária. E é uma pergunta que a gente extrai lendo o texto. É uma aplicação pessoal. Paulo tinha convicção. Ele estava certo. Paulo recebia pancada de todo lado. Os judaizantes diziam que ele não era nada. Os judaizantes estavam dizendo que ele não era um apóstolo como os outros. Ele era inferior, ele era de segunda categoria. Ele não estava no mesmo nível. Então ele não tinha autoridade para pregar e para ensinar o que ele ensinava. Essa era a acusação. Ele recebia acusação de todos os lados. Ele chegava em algumas igrejas e alguns olhavam para ele e diziam: nossa, esse era o cara que matava os cristãos, esse era o cara que perseguia todo mundo. Então, sobre a vida de Paulo, pairava uma sombra de dúvida muito grande. Será que ele é realmente convertido? Será que ele é realmente apóstolo? Será que ele pode estar pregando isso aí que ele está pregando? Então, Paulo estava sob constante investigação, suspeita, dúvida. Então, se Paulo não fosse um homem que tivesse muito firmado a sua identidade, ele já teria desistido do ministério há muito tempo. E a pergunta é: será que nós temos essa convicção? Será que nós estamos tão certos quanto Paulo da nossa identidade? Outra pergunta: eu dependo da confirmação de homens? Será que eu dependo da aceitação de pessoas? Será que eu dependo que os líderes me digam o que fazer, o que não fazer, o que ser, o que não ser? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que agir assim, tem que agir assado. Será que eu dependo? Tem uma hora que Paulo fala assim: eu conversei com os colunas da igreja, ou seja, os apóstolos que caminharam com Cristo. E para Paulo isso não foi nada. Para Paulo isso não significou nada, especificamente nada. Porque Paulo, ele não dependia de Pedro concordar com ele. Não dependia de Tiago concordar com ele.
ou de João, ou de Mateus. Ele não dependia desses caras. Ele sabia que eles eram homens escolhidos por Jesus. Paulo reconhecia o apostolado deles. Paulo não os menosprezava, porém, Paulo não se via inferior, dependente daqueles homens, dependente de uma afirmação, de uma palavra de afirmação, dependente que aqueles homens confirmassem algo na sua vida. Ele não precisava disso. Será que nós, na nossa relação com Deus e naquilo que Deus nos chama para fazer, nós estamos dependentes da aceitação dos homens? Será que nós precisamos que o nosso líder diga para nós o que fazer, o que não fazer? Como agir, como não agir diante de Deus? É a reflexão que a gente traz, entende? Isso é aplicação, você aplicar o texto para a sua vida, você confrontar o texto com a sua vida, aplicá-lo diretamente no seu contexto. Outra aplicação é sobre quando ele fala que o Evangelho de Cristo o Evangelho, na verdade, é Cristo se entregando para nos resgatar deste mundo perverso de acordo com a vontade de Deus. A pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que eu compreendo isso? De que forma essa verdade, ou seja, Cristo morreu para me tirar do mundo maligno, do mundo perverso. E Paulo entende o mundo perverso, inclusive dentro da fé judaica, das práticas judaicas. Então, como é que eu, dentro desse mundo perverso, como é que eu me entendo como alguém resgatado deste mundo? Essa forma de pensar de Paulo, isso sustenta a minha vida, sustenta minhas crenças, sustenta minha devoção a Deus. Essas perguntas que eu estou fazendo, gente, é perguntas de aplicação. Eu estou trazendo o texto para a minha vida, eu estou trazendo o texto para a minha realidade, tentando aplicar a situação em que eu estou vivendo. Conheço a mensagem da cruz e suas implicações? Paulo, ele era direto. Paulo não titubeava. Quando alguém perguntava para ele a mensagem da cruz, ele sabia dizer o que era a mensagem da cruz. O Evangelho de Cristo é isso. E ele era direto, ele dava uma frase direta e poderosa. Será que eu conheço a mensagem da cruz? Será que eu entendo as implicações dessa mensagem na minha vida? Como é que ela afeta, ou deveria afetar, a minha vida, o meu pensamento, as minhas ações? Como é que essa mensagem ela age em mim? Outras aplicações. Será que ainda hoje há anátemas pervertendo o Evangelho de Cristo? Será que ainda há pessoas fazendo isso? Será que o Evangelho de Cristo tem sido pervertido? Ou será que a gente crê que existe um Evangelho para cada situação, para cada classe social, para cada tipo de pessoa? O Evangelho de Cristo é para ser único ou ele é para ser dividido, fracionado? Se ele é para ser único, o que há fora deste Evangelho único? Eu entendo como uma deturpação, um Evangelho corrompido, pervertido, que não é o de Cristo? Ainda há esse tipo de pessoas no nosso meio, no meio da igreja, no meio do mundo, agindo para distorcer a mensagem de Jesus? Nós estamos preparados para identificar essas pessoas, identificar esses anátemas? Ou será que esses anátemas estão fazendo a nossa cabeça e o nosso coração? Será que nós hoje somos uma geração de cristãos preparados para identificar e rejeitar as perversões do Evangelho de Cristo? Perguntas para eu fazer, perguntas de reflexão e aplicação. Cabe a nós identificarmos e nomearmos os anátemas do nosso tempo. Será que essa missão é nossa? Que Paulo foi muito categórico. Ele disse: o que estão pregando para vocês, isso é coisa amaldiçoada, e estes que lhes pregam também são amaldiçoados. Ele define, ele delibera, ele categoriza. Esses caras são anátemas e a mensagem deles é anátema. Cabe a nós hoje fazer isso?
Nós temos essa condição de fazer isso, de identificar e dar nome aos anátemas. Fulano, a mensagem de fulano é anátema, a mensagem do cicrano é anátema. Isso é uma corrupção do evangelho. Isso é uma corrupção da verdadeira mensagem da cruz de Cristo. Será que cabe a nós isso? Então é isso, gente. Nós falamos sobre as ferramentas, falamos sobre a importância da oração para poder estudar a Bíblia, falamos sobre as perguntas que a gente tem que fazer para retirar informações do livro que nós vamos ler, retirar o máximo de informação prévia. Essas informações, elas são importantes para, na hora que você for ler o texto, você estar contextualizado na realidade daquilo que você vai ler. Depois, a gente, em cima dessas informações, a gente foi retirando do estudo bíblico as informações que nós conseguimos entender de acordo com a informação que já havia nos sido dada. E depois, por último, veio a aplicação. Nós temos que aplicar o texto para as nossas vidas. O estudo bíblico, ele tem que ter essa dimensão da aplicabilidade, tá bom? Isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje de estudo bíblico. É uma aula extensa. Eu sugiro a vocês que, se não conseguir assistir a aula toda hoje, anota de onde parou, continua, revisa essa aula durante a semana, tá? Em outros momentos que você possa assistir. E aí eu quero terminar com um exercício para vocês fazerem durante essa semana, esse fim de semana que vai entrar aí e a semana que vem todinha, tá bom? Olha só a tarefinha de casa. Eu escolhi já o texto para vocês. Vocês vão fazer um estudo em 1 Coríntios, estudo de 1 Coríntios capítulo 2, verso de 1 a 5. 5 versículos. Vocês vão fazer um estudo bíblico dos 5 versículos, 5 primeiros versículos do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Meu conselho para você: leia o capítulo 2 inteiro, leia o capítulo 1 e leia o capítulo 3. Leia o capítulo anterior, leia o capítulo posterior. Isso, inclusive, é uma das regras da hermenêutica. Para você entender o texto, procure os capítulos imediatamente anterior e posterior, para que você possa entender um pouco mais do contexto geral daquele pedaço da Bíblia que você está lendo, tá bom? Isso vai te ajudar a entender muito o contexto inicial da carta, porque a carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que trabalha com diversos problemas da igreja aos Coríntios. Então, esses capítulos 1, 2 e 3, eles estão dentro de um problema que Paulo está abordando, certo? Depois a carta vai mudando para outros problemas. Busque fazer as perguntas introdutórias. Quem escreveu a carta aos Coríntios? Quando? Como? Qual era o problema? Quais eram as intenções do autor? Qual é o tema central da carta? Essas perguntas vão te ajudar bastante, certo? Quem são os destinatários? Enfim, tudo aquilo na aula que a gente viu, procura fazer isso. Com base nas informações obtidas, tente definir o objetivo de Paulo em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Quando você estuda o texto, você extrai o objetivo do texto. Por que aquele texto está dizendo aquilo? Qual é o objetivo? Qual o sentido? Qual o significado? Quais são os ensinos que tu extrai daquele texto? É isso que eu estou falando. Extrai os ensinos. O que Paulo está dizendo com aquilo? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo de fato com aquilo? Para aquele contexto, para aquela igreja. Depois você faz a aplicação, que é trazer o que Paulo falou naquele contexto, naquele tempo, e aplicar para a sua vida hoje, tá bom? Façam isso, que aí na próxima aula, já é o encerramento, nós vamos encerrar esse módulo, tá? De estudo bíblico, de bibliologia e interpretação. A gente vai fazer uma live, a intenção na próxima aula é a gente não ter aula aqui no YouTube, nós vamos ter uma live no Instagram, ou pode ser aqui pelo YouTube também, depende de como é que vai andar a carruagem daqui para lá. Mas a ideia é a gente trocar ideias, conversar e falar um pouco sobre essa experiência de vocês. Então a próxima aula vai ser muito mais feita por vocês do que por mim. O próximo encontro
vai ser muito mais feito por vocês, pelo exercício de vocês terem feito isso, compartilhando, colocando aqui as ideias de vocês em cima do que vocês fizeram desse estudo, para eu entender, para eu ver como foi que vocês pegaram, para eu poder dar dicas, orientações para que vocês se aperfeiçoem nessa ferramenta, tá bom, irmãos? Amém. Era só isso, o vídeo já está longo, já está esticado, então que Deus abençoe a todos vocês. Tenha calma, assista a aula com calma e aí a gente vai conversando durante a semana até o nosso próximo encontro nessa live de finalização, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês que nos acompanharam até aqui, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.